Fala galera! Será que um filme consegue ser repulsivo, sórdido, incômodo e ao mesmo tempo sensível, engraçado e poético? Será que água e óleo se misturam? Assim é Bad Boy Bubby, longa-metragem australiano que oferece uma mistura de emoções adversas que vai mexer e muito com você. Prepare-se para provocar danos irreversíveis em sua alma, porque começa agora os filmes mais perturbadores do planeta. Roda a vinheta! No início da década de 1990, o cinema australiano vivia um período de renascença, com várias produções daquele país fazendo sucesso internacionalmente. O Casamento de Muriel, As Aventuras de Priscila, Rainha do Deserto, Baby, o Porquinho Atrapalhado, entre outros. Lançado em 1993, Bad Boy Bubby vai radicalmente na contramão desses filmes fofinhos que eu citei, feitos para agradar a família. Dirigido pelo holandês Rolf de Heer, Bubby é uma obra difícil de digerir, visto que brutalidade, incesto e crueldade com animais fazem parte do cardápio. A trama lembra muito O Enigma de Caspar Hauser, filme alemão de 1974, onde um jovem tenta se integrar à sociedade depois de passar sua vida inteira em cativeiro. Digamos que Bubby seja uma versão modernosa e visceral da obra dirigida por Werner Herzog, com uma pitada de Mr. Bean. Daqui a pouco vocês vão entender essa analogia meio sem sentido. O personagem título, Bubby, é um homem de 35 anos de idade que sofre de problemas mentais e nunca saiu de sua casa. Casa é modo de dizer, visto que ele mora com sua mãe num cubículo apertado nos fundos de uma gráfica. Para mantê-lo afastado da civilização, a mulher inventou uma mentira cabeluda de que o ar lá fora é tóxico e que se ele sair, vai morrer envenenado. Quando o filme começa, o protagonista já nos é apresentado na idade adulta, um homem 100% dependente da mãe que o trata de maneira infantilizada. Para garantir que o Bubby jamais questione suas lorotas e sua autoridade, a matriarca o educou debaixo de muita porrada e sob a rigidez da culpa católica. Bubby acredita que Jesus está constantemente lhe observando e que ele será punido, será atirado ao fogo do inferno caso desobedeça sua mãe. O cotidiano dos dois é alterado quando o pai do Bubby, desaparecido desde o seu nascimento, retorna, determinado a reatar o relacionamento com sua mãe. Algo que o sujeito, um alcoólatra inveterado, não encontra a menor dificuldade. Após alguns elogios e desculpas esfarrapadas, a mulher o recebe de braços abertos. Colocado de escanteio com o retorno do pai, Bubby tem sérias dificuldades em lidar com a nova situação e externa seus sentimentos numa explosão de violência. Bom, agora chegou aquele momento que você já sabe. Preciso comentar sobre as cenas mais pesadas, como a história se desenrola a partir daí, e para tanto terei que entregar alguns spoilers. Aliás, alguns não, muitos spoilers. Então, se você ficou curioso, curiosa, pretende ver o filme e acha que saber demais sobre a trama vai afetar sua experiência, acelere o vídeo até essa marcação de tempo aqui. Muito bem. O primeiro ato, a primeira meia hora de filme aproximadamente, é ambientado nesse fétido quarto e sala. A relação do Bubby com sua mãe é ainda mais doentia do que a gente imagina a princípio, visto que incesto naquele lar é algo costumeiro. A corpulenta mulher transa com o rapaz quase todas as noites e não vê o menor problema nisso. No entanto, para nós espectadores, a relação da mãe com o filho incomoda menos do que a relação do Bubby com seu gato de estimação. Tem um trecho em que ele está brincando com o animal, tipo um teatrinho, onde ele faz o papel da mãe e fica puxando o bicho que está com a corda amarrada no pescoço, que é de dar nos nervos. Quem cria gato vai
respirar fundo. E a coisa não para por aí. O Bubby fica intrigado por que o bichano entra e sai de casa sem usar máscara e não é contaminado pelo ar tóxico. E sua mãe lhe diz que é porque o animal não respira. Olha só. Após receber uma aula prática de anaeróbica, pra que inimigo quando se tem uma mãe dessa, meu Deus, o Bubby resolve testar o gatinho da mesma maneira, usando um plástico filme, destes que a gente usa para embalar alimentos. E o resultado você já pode imaginar. A cena do Bubby desenrolando o bicho morto é de partir o coração. Eu assisti o filme até o fim, acompanhei os créditos até o último segundo, na esperança de encontrar uma menção dizendo nenhum animal foi ferido durante as filmagens, mas infelizmente não tem. Após o surto em que ele destrói tudo dentro do apartamento, o Bubby resolve repetir a experiência plastificadora, dessa vez com seus pais. Mesmo sem medir as consequências do seu ato, sem entender direito o que fez, o rapaz se vê obrigado a enfrentar o mundo lá fora. Despreparado para viver em sociedade, ele se mete em altas confusões, onde na maioria das vezes consegue se dar bem, por saber imitar a fala e repetir os atos das pessoas com quem conviveu, ainda que brevemente. Bloody bastard! Bloody bastard! Yeah. Yeah. E isso vale também para animais. Yes, Mike, can I help you? A partir daí, o longa-metragem assume um tom mais leve. Leve em comparação com o primeiro ato, claro. A obra reserva mais situações desconfortáveis para o espectador, ainda que a história tenha ganhado um humor grotesco como aliado. Ao perambular sem rumo pelas ruas da cidade, Bubby encontra indiferença, violência, maldade, chegando até ser molestado na cadeia. Por outro lado, encontra também gentileza, camaradagem e amor. Impossível não criar empatia pelo protagonista, se comover e rir da sua inocência mesmo nos momentos mais inapropriados. That be mom. What? That be pop. Bubby mom. E quando a gente menos se dá conta, Bubby já está integrado à sociedade. De dia, trabalha num centro de atendimento a pessoas com paralisia cerebral, ao lado do grande amor de sua vida, uma enfermeira que lhe deu abrigo e carinho, e à noite faz sucesso nos palcos como vocalista de uma banda de rock. Estas apresentações musicais são divertidíssimas, por mais politicamente incorretas que elas sejam, visto que Bubby leva a plateia à loucura, repetindo no microfone as barbáries e xingamentos que escutava dos pais. You got a bit of a mental condition or something. Shut the up, kid! Para dar à obra um ar desorientador, para que o público se sentisse mais próximo do personagem título, o diretor Rolf de Heer utilizou técnicas inusitadas durante as filmagens. Capturou o som através de pequenos microfones escondidos no corpo do ator Nicholas Hope e utilizou 31 diretores de fotografia. O Ian Jones ficou responsável pelas cenas ambientadas dentro do sujo apartamento e cada um dos seus colegas de profissão por cada uma das experiências marcantes que o protagonista passa fora do cativeiro. No papel do Bubby, o Nicholas Hope arrasa. A sua entrega ao personagem é total. Em momento algum, os seus movimentos, as suas falas, os seus atos parecem ensaiados e autoconscientes. A gente compra a ideia do pária inocente com um parafuso solto, cujo comportamento errático não é culpa dele. O ator está em praticamente 100% das cenas, a sua performance notável é a força motriz do longa-metragem. Respondendo à pergunta que eu fiz antes da vinheta, aqui água e óleo se misturam. Bad Boy Bubby desafia as leis da química. Não é à toa que o filme australiano é um dos favoritos do Quentin Tarantino. Algumas cenas são dolorosamente honestas, de uma sensibilidade incrível, enquanto outras são ofensivas, agonizantes de revirar o estômago. Trechos distintos que atendem aos mesmos objetivos, dar voz aos excluídos e questionar o sentido de humanidade. Eu leio com frequência comentários de pessoas dizendo que assistem a esse quadro, mas não têm coragem de ver as obras que eu apresento. Bad Boy Bubby é perfeito para quem não tem traquejo com filme extremo e fica se coçando de curiosidade. Ao contrário de outros longas-metragens perturbadores que eu já apresentei por aqui, que são 100% baixo astrais,
mais incômodos do princípio ao fim, Bubby dá uma guinada, dá uma virada em seu último ato, entregando uma conclusão comovente. Se você conseguir resistir, passar pela primeira meia hora, que é de fato barra pesada, será recompensado, recompensada com uma experiência fascinante. Desconfortável, mas fascinante. Obrigado por sua audiência. Lembre-se do like maroto, isso é importante para que o algoritmo do YouTube entenda que você está apreciando o conteúdo do canal, e compartilhe o vídeo com seus amigos através das redes sociais. Aproveita e me segue por lá também, para você ficar por dentro das novidades. Tchau e até a próxima!